Quinta da análise, episódio de hoje, Jean Milburn, da série Sex Education. Meu nome é Brenda Lipinharski, eu sou psicóloga especializada na fase da adolescência e hoje a gente vai falar sobre a personagem Jean Milburn, da série Sex Education, original da Netflix. A nossa personagem de hoje, ela é mãe do personagem principal da série e ela é terapeuta sexóloga. Ela fala sobre relações sexuais e sobre como essas relações afetam a construção das pessoas. E eu acho ela uma personagem muito fantástica pra gente discutir um pouquinho sobre relações, como que a gente se relaciona com outras pessoas e como que a gente se relaciona com a gente mesmo. A Jean, pela própria profissão dela, tem uma capacidade muito ampla de compreender os outros. É claro, através de todo um processo terapêutico ali, ela consegue trabalhar com os outros em suas relações, compreender tudo o que está acontecendo. E ela faz bastante intervenções muito legais ao longo da série, né? Tanto com o filho dela, o Watts, que ali tem algumas questõezinhas relacionadas à sexualidade dele, quanto com os alunos do Colégio Mordale, que é o palco principal onde acontece a série. Então ela tem uma capacidade muito legal de compreender relações. Ela consegue atuar em diferentes relações de maneira muito interessante. E eu gosto bastante de assistir essa série justamente por conta dessa capacidade da Jean de compreender as relações e atuar nelas. Como psicóloga, é claro, mas né, o nosso foco aqui não é isso. O nosso foco é justamente a facilidade que ela tem em compreender e agir nas relações com outros, em contraponto com a extrema dificuldade que ela tem de compreender ela mesma e as relações que ela desenvolve. Não tem como a gente viver sem ter relações, porque as relações elas são intrínsecas à vida humana, ou seja, só existe vida humana se a gente tiver relações. Isso fica bem claro, por exemplo, quando a gente fala de bebês. Os bebês precisam de relações para sobreviverem, porque eles ainda não têm toda a capacidade de se manterem e fazerem todas as coisas que são essenciais para a sobrevivência, se não existir outra pessoa que os faça. Conforme a gente vai ficando mais velho e vai conseguindo certa independência nesse sentido da sobrevivência, as nossas relações elas vão passando a fazer parte do nosso processo de construção subjetiva, ou seja, as relações, elas começam a fazer parte da nossa construção mental e de como que a gente vai associar tudo para formarmos quem nós somos. Por isso, as relações elas são extremamente importantes. E não existe apenas um tipo de relação. Existem relações de várias naturezas e cada uma se configura de maneira muito específica, dependendo das pessoas com quem a gente está se relacionando. Nós podemos ter relações de amizade, relações com colegas de trabalho, relações com família, relações amorosas e também nós temos a relação com nós mesmos, que é um dos focos desse vídeo. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é justamente sobre a relação com os outros e como essa relação é importante para nós. Se nós não tivermos a relação com o outro, nós não vamos conseguir aprender a ser quem somos, porque toda a nossa construção, tudo que a gente é, parte de como a gente estabelece essas relações com os outros. E é bastante importante a gente pensar que a relação com os outros, ela precisa passar por uma ideia de compreensão. Compreender o outro como o outro. Às vezes a gente esquece disso e acaba baseando a nossa relação com o outro com base no julgamento, que é bem diferente de compreensão. Quando a gente compreende o outro, a gente entende que o outro tem informações, opiniões e ideias diferentes das nossas. Quando a gente fala sobre julgamento, a gente quer, basicamente, empurrar as nossas opiniões, ideias e concepções em cima desse outro que é diferente. É claro que não tem como isso dar certo. É claro que a gente nunca vai conseguir fazer com que o outro corresponda exatamente às nossas ideias, porque nós fomos construídos de maneira diferente que esse outro. Portanto, é importante que a gente faça essa distinção entre compreensão e julgamento e tentar fazer com que as nossas relações elas passem sempre pela ideia do compreensão, sempre pela ideia de entender que esse outro é outro, tem ideias, necessidades, limitações e potencialidades diferentes das nossas. Porém, a relação com a gente mesmo também é extremamente importante, principalmente ali, né, entre a fase da adolescência e o início da fase adulta, que é o nosso período da adolescência. Porque é na fase da adolescência que nós vamos desenvolver a nossa relação com a gente mesmo, que nós também podemos chamar de autoconceito ou autoestima em outros momentos. A relação com a gente mesmo, a forma como nós nos enxergamos, nós nos significamos, é muito importante, porque isso vai influenciar na forma como a gente se relaciona
com a gente, no que a gente faz pela gente. Pensamentos destrutivos, por exemplo, pensamentos relacionados à ansiedade, depressão, em geral, estão associadas a um autoconceito que não foi elaborado de uma forma muito estruturada. Então, a relação com a gente é muito importante. Porém, ela também é muito difícil. Porque para a gente ter uma relação gostosa com a gente mesmo, nós também precisamos partir da questão da compreensão. Nós precisamos nos compreender a fundo, não só no que a gente acha ou o que acha que pode ser. A gente precisa compreender como a gente se formou e de que forma essa formação que a gente teve influencia no nosso presente. Portanto, a relação com a gente mesmo, ela é uma relação super importante, mas ela é extremamente difícil de ser realizada. A gente pode ver no personagem, né, que era essa discussão que eu queria trazer. A Jim, ela tem uma dificuldade muito grande de trazer as reflexões que ela tem dentro da própria clínica para ela. E tudo bem, isso é um processo que muitos psicólogos passam, porque, enfim, somos seres humanos. Mas é algo a ser discutido. O quão difícil é passar por esse processo de compreensão de nós mesmos, passar por esse processo de ser compreendidos por nós. Isso é difícil, isso dói. Muitas vezes isso toca em lugares que a gente não gostaria que tocasse, porque é um lugar que incomoda, é um lugar que gera alguma angústia. Porém, investir na relação com a gente mesmo é o tipo de relação que mais dá resultado. Porque, afinal de contas, a gente sempre está envolvendo o nosso relacionamento com a gente mesmo. Não importa em qual momento da vida, o nosso autoconceito e a relação que a gente desenvolve com a gente mesmo está em pauta. Afinal de contas, não tem como a gente viver sem a gente mesmo. Não dá. Investir nesse relacionamento, apesar de bastante difícil, bastante complicado, é a chave para que a gente consiga, de vez, ter uma vida mais gostosa e que consiga nos desenvolver da maneira mais potencial possível. E aí, você já tinha pensado sobre a Jean Milburn desse jeito? Deixa seu joinha aqui embaixo se você já tinha pensado sobre isso e uma mãozinha para baixo caso você nunca tivesse pensado sobre isso. E é isso, até a próxima! Gostou desse vídeo? Deixa já o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo. Lembra que a adolescência é uma fase que pode te gerar muitas possibilidades se você souber como manejá-las.